Então, para conversar comigo, com você, para que a gente possa entender melhor sobre o assunto, eu recebo o cardiologista, membro titular e especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, doutor Irã Gonçalves, que já está aqui. Olá, doutor Irã. Boa tarde. Olá, Cláudio. Muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar conosco. É um prazer recebê-lo, mesmo que virtualmente, né? É sempre uma satisfação. Bom, primeiro eu queria entender um pouquinho, porque a gente tem que sempre fazer aí a ligação com a Covid-19, que é a grande preocupação dos nossos telespectadores, da população de forma geral. Existe uma relação do nosso coração, dos problemas cardíacos com a Covid-19? Sim, existe, sem dúvida existe. Problemas cardíacos são uma das doenças associadas que aumentam o risco de quem pega a Covid-19, né? Quem tem problemas cardíacos e pega a infecção Covid-19, o coronavírus, né? Ele tem uma evolução mais trabalhosa, mais dificultosa, mais grave. Isso de forma geral, assim, é um fato. Qualquer pessoa que tenha um problema cardíaco, a gente sabe que está no grupo de risco, mas ela vai ter complicação na Covid-19 ou não? Ela pode pegar esse vírus de forma leve e passar tranquila como tanta gente passa? Pode pegar o vírus e passar tranquilo, mas é um dos fatores de risco, né, que os médicos, que a gente utiliza para classificar o risco daquela paciente ou daquele paciente, né? Então, se você tem um problema cardíaco, se você é diabético ou é hipertenso, né, você tem que ser olhado com mais cuidado, prestar mais atenção, porque você pode evoluir pior da Covid. Exatamente por quê? Só para a gente tentar entender o que acontece aí com essa infecção viral e como é que pode acometer o nosso coração. Então, isso é desconhecido ainda, sabe, Cláudia? O vírus, ele utiliza uma molécula que está na superfície da célula para entrar, que é relacionada ao controle da pressão arterial. O vírus se acopla nessa proteína da membrana da célula e entra no organismo. Então, se acredita que isso desencadeia uma série de outros fenômenos, de outros fatores dentro da célula, né, que causem uma doença mais grave. Mas o vírus utiliza essa entrada, que é uma proteína relacionada ao controle da pressão arterial. Ok. Bom, de toda forma, as pessoas, então, que têm essas doenças pré-existentes, aquelas que já sabem que estão no grupo de risco, precisam redobrar os cuidados que a gente tem falado constantemente, a higiene, principalmente, lavar bem as mãos, água e sabão, né? E se for usar e sair, precisar ir no supermercado, usar o álcool gel e sempre máscara, né? Que também é um item hoje essencial e obrigatório. Agora, eu sempre fico muito incomodada da gente gerar um mal-estar em quem, por exemplo, já tem um problema cardíaco. Por isso até que eu te perguntei, não significa que se a pessoa pegar, ela vai ter complicações. Ela pode pegar o vírus de forma leve, né? Então eu gosto de deixar isso claro para que as pessoas não fiquem alimentando essa ansiedade. Porque a ansiedade também tem uma relação com o coração da gente. Sim, é o problema da ansiedade, né, que você estava se referindo no começo aí do programa, na apresentação, é o problema do estresse, né? O que é o estresse? É uma ansiedade aumentada, tá certo? Absoluta, né? Amplificada. Ela faz com que a pressão arterial da gente suba, ela faz com que a frequência cardíaca da gente aumente, né? A gente fica sem paciência, explode fácil, e quando isso acontece, a adrenalina do organismo é liberada, que faz com que aumente a pressão, aumente o batimento cardíaco e pode desencadear crises hipertensivas, arritmias, né? Então, já é uma situação estressante, a gente não sabe quem vai ficar doente, né? Quando você fala se todos que são hipertensos ou que têm problema cardíaco vão ficar doentes, obviamente não são todos, né? Mas esses pacientes precisam ser melhor cuidados. Então, como você falou, né, lavar a mão, usar álcool gel, de preferência esses pacientes manterem um isolamento maior. E se ele for muito doente, né? Porque uma coisa é falar, eu sou um hipertenso, mas tenho 30 anos. Ah, mas eu sou hipertenso, mas eu tenho 70 anos. Esses devem ser mantidos em isolamento até dentro de casa, né? Poucas pessoas tendo contato, né? Não é aquela coisa do monte de visita. É um paciente para ser cuidado com mais cuidado. Perfeito, é interessante a gente reforçar isso, porque às vezes os mais idosos são os mais teimosos, né? Então realmente precisa se cuidar, porque todos eles são tão importantes para a gente. Agora,
Os que já têm problemas diagnosticados, que já fazem acompanhamento, eles podem continuar, quem faz acompanhamento no hospital, se tiver consulta marcada, podem continuar com a sua rotina? Deve. Isso é uma coisa muito importante que você está chamando a atenção. As pessoas não devem suspender os tratamentos, nem suspender as medicações, né? Então, se é uma consulta de rotina, pode telefonar para o médico, perguntar, olha, realmente é necessário que eu vá, mas não simplesmente sumir, só vou para o médico se eu piorar, né? E tem muita gente que está suspendendo os tratamentos, né? Pacientes com cânceres não querem fazer quimioterapia, não querem fazer um exame que já estava marcado, que é necessário. Então, não se deve suspender as medicações nem os tratamentos. Por quê? Porque isso vai piorar essa doença que a gente chama de doença de base. Tem um palavrão aí que ficou na moda, comorbidade, né? Então, a outra doença que eu tenho, né? Se eu deixar de tratar a outra doença que eu tenho, eu vou ter dois problemas. Eu posso me infectar pelo coronavírus e eu vou estar descompensado da minha outra doença. Perfeito, é importante a gente falar isso. E uma outra preocupação que eu tenho é das pessoas, a gente já falou várias vezes aqui no programa, dos desconfortos iniciais, por exemplo, de um problema como um infarto, e que se for rápido para o pronto-socorro, se for rápido buscar ajuda, talvez o prognóstico seja melhor, né? Melhor a chance de tratamento e cura. E aí, com medo de sair de casa, com medo de ir a um hospital, algumas pessoas podem ficar sentindo desconforto, estão começando um processo de infarto e ficarem em casa. Qual é o sinal de que tem que correr para o pronto-socorro? O sinal que tem que correr para pronto-socorro é você estar sentindo uma coisa que você nunca sentiu antes. Não tem uma graduação da dor, né? Por isso que é importante, como você citou no começo do programa, as pessoas estarem tranquilas, procurarem reconhecer o que é uma ansiedade, né, do que é um peso no peito que ela nunca teve. Isso que você citou das pessoas estarem indo menos ao pronto-socorro é uma verdade no Brasil e no mundo, né? Lá na Escola Paulista, agora no mês de março, nós notamos um decréscimo na busca no número de infartados que a gente atende. Infartados, pacientes com acidente vascular cerebral, né? Às vezes o paciente chega com uma apendicite, por exemplo, uma doença cirúrgica já evoluída, em pior estado, porque ficou com medo de ir ao hospital. Então, ninguém gosta de ir ao hospital. Nessa época, a gente deve não ir à toa, mas se está achando que tem uma coisa que está acontecendo muito diferente, é melhor que vá logo, descarte o que tiver que descartar, né? E não fique esperando a complicação em casa. E essa complicação em casa pode ser irreversível, né? Pode ser óbito, pode ser morte, né? Ou pode, por exemplo, num caso do infarto, você perder a janela de tratamento que a gente fala, né? Do músculo cardíaco poder ser recuperado. Uhum. Ok. Algum outro alerta importante, algo que a população precisa ficar atenta neste momento, doutor? Eu gostei muito do que você falou de Filipenses. Eu acho que você vê que na Bíblia já se fala sobre ansiedade, né? Pessoas que têm uma espiritualidade mais desenvolvida, conseguem manter a fé, elas evoluem melhor. Elas evoluem melhor das outras complicações, da pressão alta, da insuficiência cardíaca. Então, esse é um aspecto que tem que ser cultivado dentro de casa, né? Por cada um de nós. O Covid está aí, ele vai ficar, né? Passando o pior momento da pandemia, aqui no Brasil se estima que vai ter mais um mês ou um mês e meio até essas curvas começarem a baixar, ele vai ficar presente. Até existir uma vacina para ele, a gente não tem muito o que fazer. Então, se a gente ficar desesperado antes, morre na praia, tá certo? Então tem que tentar, né? Não é fácil para você, não é fácil para mim. Minha mãe tem 80 anos, mora aqui comigo, está lá no quartinho dela, pouca gente vai, eu não vou falar com ela. Eu abro a porta, oi mãe, tudo bem? Porque eu vou para o hospital todo dia, coloquei meus filhos para atender a avó, tá certo? E é bom que até cria um laço maior, né, entre a família.
É isso. Nesse momento, acho que a gente tem que aproveitar, usar a nossa inteligência também para criar hábitos melhores para os nossos filhos, para o nosso convívio ficar mais produtivo. Quem está fazendo isso está tirando proveito desse momento tão difícil. Doutor, você já esteve aqui comigo, sabe como é que a gente funciona e a gente gosta de dar espaço para as pessoas em casa participarem. Também me preocupa a ociosidade, porque eu acho que eu sou daquele tempo que eu ouvia assim, muito a frase mente vazia, oficina do diabo. Né? Então a gente tem que ocupar a nossa mente com coisas boas. Então estou chamando a turma para participar, para fazer as perguntas. Queria te pedir para esperar 2 minutinhos para a gente organizar as perguntas e aí eu faço as perguntas querendo ouvir a sua resposta. Pode ser? Pode ser sim. Então, você que está aí me assistindo, envie pelo WhatsApp no 11 9 50 45 18 40. Pergunte que já o doutor Irã, cardiologista, vai responder. Continua aqui, doutor Irã Gonçalves, cardiologista. Já conversamos um pouquinho sobre a relação do nosso coração com a Covid-19, falando um pouco da ansiedade também com o nosso coração, mas agora é a sua hora, né? Você, telespectador, que já enviou a sua pergunta, que está aí querendo a sua resposta, querendo ver a sua participação aqui no programa, segura que agora é a sua hora. Então vamos lá, doutor. A primeira pergunta diz o seguinte: boa tarde, Cláudio, doutor. Tenho 62 anos, tenho prolapso, extrasístole, refluxo de válvula mitral e refluxo da válvula tricúspide. Corro risco? Sou a Cleudes de Vila Alpina. Beijos, amo o programa. Beijo, Cleudes. A Cleusa provavelmente corre mais risco pela idade, só do que das outras patologias que ela falou. São geralmente patologias benignas, esse prolapso, essa extrasístole. Então, a Cleusa, se a gente fosse colocá-la num grupo de risco, seria mais por conta da idade. Ok. Próxima pergunta. Boa tarde, me chamo Geralda e descobri problemas de circulação que prejudicaram o funcionamento do coração. O sangue estava muito grosso, cortei folha verde escuro, mas tenho medo de cair minha imunidade. Corro algum risco? Tenho 71 anos. Também pela idade, né? Não sei direito qual o problema desse sangue mais grosso que ela falou, né? Mas mais relacionado à idade, 72 anos, né? Com o passar da idade, com o crescer da idade, vai aumentando o risco de uma evolução pior, porque as pessoas têm outras deficiências físicas já, né? Mas como você falou, que é muito importante, não significa que toda pessoa de 60 anos ou de toda pessoa de 70 anos vai ter uma evolução pior ou que vai morrer. Né? Isso é importante ter em mente. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje a gente tem acesso à informação o dia inteiro. E muitas vezes a gente se perde mesmo com tanta informação, porque é viciante. E a gente fica assistindo uma notícia atrás da outra e acaba ficando contaminado de medo, de pavor, né? E eu gosto sempre de lembrar as pessoas. Eu, por exemplo, conheço várias pessoas com 60, 65, 70 anos que tiveram a Covid-19 que estão ótimas, que tiveram de forma muito leve, algumas até assintomáticas. Então, realmente é para a gente não viver com esse medo, né? Como eu comecei o programa, a gente entender que a doença se manifesta de formas diferentes, não é isso, doutor? É verdade, o medo paralisa, né? Mas a ignorância também paralisa. Então, olha, eu tenho 70 anos de idade, sou eu que tenho que ir no supermercado? Resposta: alguém pode ir no supermercado para você? Né? Não, eu que tenho que ir mesmo. Então vá uma vez, use máscara, chegue em casa, faça essas medidas que você colocou. E se sentir alguma coisa, procure o médico já. Perfeito. Próxima pergunta. Minha avó tem 76 anos e diariamente ela sente palpitação. Diz que sente mais quando está estressada ou pensando muito em algo. Eu fico preocupada com isso, mas ela não quer fazer exames por conta da Covid. O que eu faço? Devo me preocupar? Não, essas palpitações que as pessoas sentem quando ela mesmo disse, quando eu estou mais estressada, mais tensa, muitas vezes é um fenômeno normal, ela sente o coração bater, né? Agora, vamos dizer que não seria a hora de começar uma investigação para ela, né? Ok, próxima pergunta. Boa tarde, Cláudio, doutor. O que vem a ser um exame chamado ADFCV? Já ouviu falar nesse exame? Não. E aí ela está perguntando o que esse exame revela, mas eu também não conheço. ADFCV. Albaneide,
Perguntei para o médico, ele também não ouviu falar, talvez tenha um outro nome esse exame. Boa tarde, me chamo Alexandre Melo, de Itanhaém. O consumo de ovos faz bem ou mal para o coração? Ai, como eu queria saber isso também, porque um médico fala que sim, outro fala que não. E o que o cardiologista, doutor Irã Gonçalves, me diz? Então, os ovos aí, né, o consumo de ovos ficou na berlinda médica durante muito tempo, né? E hoje em dia, para ter uma resposta rápida, a resposta é não, não faz. Você pode comer o seu omelete, você pode comer o seu ovo frito, o seu ovo cozido sem problema, né? Não vamos comer uma dúzia de ovos, como não vamos comer 1 quilo de carne, né? Mas você colocar um ovo na dieta não tem nenhum problema. Maravilha. Doutor, muito obrigada pela sua participação. A gente está chegando ao final, mas tenho 2 minutinhos. Queria deixar esses 2 minutinhos, se você quiser complementar com alguma informação importante, algum alerta para a nossa população, nossos telespectadores. O alerta é, vamos manter o isolamento ainda, isso não é brincadeira, não tem hospital para todo mundo, tá certo? Mesmo quem pode pagar hospitais grandes, as vagas são limitadas, então a gente tem que ajudar a manter o isolamento. A gente vê o que está acontecendo aí em estados do Brasil onde não se conseguiu manter o isolamento, você solapa o sistema inteiro, né? Então isso é o mais importante nessa fase. A segunda coisa, quem tem um problema real, manter o seu tratamento, não pular etapas, não pular tratamentos, não modificar nada. Mantenha um contato com o seu médico quando possível, né? E mantenha a fé que isso passa. Muito bem, muito obrigada, um lindo dia, foi uma alegria revê-lo aqui através do Skype, um ótimo dia, bom trabalho, um abraço para toda a sua família, especialmente para sua mãe. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. E assim a gente segue o nosso Vida Melhor. Eu amo quando um médico que estuda, né, que não para de pesquisar sobre a vida, sobre o cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo físico, fala da nossa espiritualidade. Porque eu, Cláudia, acredito que não dá pra gente separar. Não dá pra separar o nosso corpo em mente, espírito e físico. É uma coisa só. Então a gente precisa realmente estar bem alimentado e bem protegido em todas essas pontas. Cuide-se, tá bom?